Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo esta mensagem, mas eu espero que você esteja bem. Se você não estiver, né, que você fique bem quando acabar essa mensagem. E se você já estiver bem, que você fique ainda melhor. Amém? A palavra que nós vamos meditar hoje está lá em Gênesis. Continuamos meditando no livro de Gênesis, no capítulo 37. Amém? Nós vamos ver aqui um pouco da história, do início da história, na verdade, de José, né, filho de Jacó, filho de Raquel, a mulher que Jacó amava. E nós vamos ver aqui alguns pontos essenciais desse início da jornada da vida de Jacó. Amém? Então vamos ler a partir do verso 2, que diz o seguinte: Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias para o seu pai sobre eles. Ora, Israel amava mais a Jacó do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o seu pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José, no entanto, teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Eles lhe disse: Peço que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que eu estava amarrando os feixes, que nós estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto o feixe de vocês o rodeavam e inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso os odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José ainda teve um outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinar perante você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou isso em seu coração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nós para ministrar a sua palavra, Senhor, às nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, compreender e entender, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco neste dia e que nós possamos ter o nosso coração como terra fértil, preparada para receber a tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações, ministra em cada um de nós, em nome de Jesus, Pai. Amém? Então vamos lá, vamos meditar nessa palavra, nesse início da vida de José. Nós já sabemos como é que essa história vai acabar, né? Mas a palavra que Deus trouxe no meu coração hoje foi sobre silêncio, sobre guardar aquilo que o Senhor nos entrega, né? Aqui José, ele já era odiado pelos irmãos por causa do amor do seu pai por ele, né? Ele não tinha culpa que o pai amava ele a mais do que amava aos irmãos. Ele não teve culpa da túnica que ele recebeu de seu pai como presente, né? Ele não teve culpa. Porém, ainda assim, ele era odiado pelos seus irmãos. O amor do seu pai trazia uma grande inveja, né? Uma grande raiva, ódio dos irmãos para com ele, né? E quando José tem esse primeiro sonho, né, dos feixes de trigo, né, em que ele é um feixe que se levanta e todos os outros feixes a seu redor vão se prostrar diante dele. E logo em seguida ele tem um segundo sonho, que é o sonho onde o sol e a lua, né, e as estrelas se inclinam diante dele, estava remetendo para um só lugar, para uma só revelação de Deus, para uma só posição preparada pelo Senhor, que era o governo do Egito. Todos nós sabemos que José, após essa passagem aqui, após esse relato dos sonhos,
Os irmãos vão jogar José num poço, depois vão tirar José do poço. E uma parte muito que me chocou muito mesmo nessa história de José, né? Apesar de eu já ter lido muitas vezes, há sempre algo novo na palavra de Deus que vai, né, brilhar um pouco mais nesse dia. E mais na frente, no versículo, deixa-me ver aqui. Quando eles jogam José na cisterna no deserto e diz para que, né, que eles jogam ele lá, eles sentam para almoçar, eles sentam para comer. Eles acabaram de jogar o irmão na cisterna, né? Acabaram de jogar o irmão no poço e eles sentam para comer, né? Como se nada tivesse acontecendo. Tamanha era a raiva deles com o próprio irmão. Eles não estão aqui falando de um ser humano, digamos assim, desconhecido, um ser humano que ninguém sabia quem era, né? Mesmo que fosse um desconhecido, já era uma situação extremamente estranha, grave, extremamente egoísta, extremamente sem amor, sem compaixão, sem nada, sem nada. Mas quando a gente sabe que José é irmão desses homens, e não só irmão, mas um dos irmãos mais novos, né? Porque depois de José veio apenas Benjamim, né? Mas o que me choca é a frieza com que eles conseguem fazer isso. Eles jogam José no poço, depois eles vão vender José como escravo e José vai parar no Egito. Mas tudo isso por causa de uma revelação que José faz por falta de cuidado, por falta de maturidade, por falta de posicionamento, por falta de silêncio. José, quando ele tem o sonho, ele vai imediatamente, com a sua inocência, com a sua pureza, né, com a sua bondade, contar para os irmãos aquilo que ele tinha sonhado. Mas esses sonhos não eram sonhos comuns, eram sonhos de revelação do Senhor para a sua vida, né? E ele, ao invés de se calar, ele, ao invés de guardar aquela informação e esperar o cumprimento da promessa, José, ele conta para os seus irmãos. E ao contar para os seus irmãos, vai aumentar o ódio dos irmãos por ele e fazer com que os irmãos o joguem numa cisterna. Depois vão jogar José, vender José como escravo. E José vai parar na casa de Potifar. E a gente sabe que lá ele vai passar uma luta terrível por causa da mulher de Potifar, né, que vai tentar assediar José. José vai parar como escravo numa pedreira. José vai parar depois como escravo, né, preso durante muitos anos. Né? Então ele passa por um processo muito, muito duro, né, para chegar aonde Deus queria que ele estivesse, porque ele não conseguiu ficar calado, esperando o tempo do cumprimento da promessa. Né? Então aqui, quando José tem esses sonhos, né, sobre ele ser um feixe, onde outros feixes se dobrariam diante dele, se ele tivesse ficado em silêncio, ele teria se poupado de muita tristeza, de um processo muito duro, né? Mas ao mesmo tempo, né, esse processo levou José para ser o segundo homem mais poderoso da face da terra naquela época, como governador do Egito, né? Então, há algumas reflexões importantíssimas nessa palavra, que é, primeiro, guarde os sonhos de Deus na sua vida, né? Aprenda a guardar aquilo que Deus está entregando para você, né? Quais são as promessas que Deus está te dando, que parecem impossíveis, que pessoas ao seu redor vão ouvir e vão dizer: você está ficando doido, você está ficando doida, tá vendo que isso não vai acontecer, tá vendo que isso é impossível, tá vendo que isso não vai se realizar. Mas Deus, quando ele faz uma promessa, ele vai cumprir. A palavra de Deus diz, o próprio Deus afirmando: diria eu e não cumpriria? Ou seja, falaria eu algo a respeito de alguém e não cumpriria essa promessa? Deus, ele é um Deus que cumpre as suas promessas, ele é um Deus fiel, né? Então ele vai cumprir sim, ainda que as coisas ao nosso redor pareçam estar fora do nosso controle, como foi a situação aqui de José, que é jogado no poço, vendido como escravo, mas ele chega aonde Deus queria que ele chegasse. E quando a fome assola a terra de Canaã, alguns anos depois, né, e todo o povo tem que ir para o Egito para buscar alimento, para conseguir alimento com o Egito, todo o povo que chegava no Egito se prostrava diante de José, porque ele era o governador do Egito.
E lá vão os irmãos de José para conseguir alimento no Egito. E ao chegarem no Egito, diante do grande governador, eles precisam se prostrar. E lá está o cumprimento do sonho de José. Então, meu querido, minha querida, nós não precisamos ajudar ao Senhor. Precisamos confiar no Senhor, porque por mais impossível, por mais difícil, por mais doloroso que pareça o processo, a palavra de Deus, ela não vai retroceder, ela não volta atrás, né? Quando o Senhor diz uma palavra, ele vai cumprir, né? Fiel é aquele para cumprir o que prometeu. Amém? Então continue firme, continue confiando. Ainda que todas as circunstâncias ao seu redor pareçam dizer não, ainda que todas as pessoas ao redor digam não, Deus é fiel e ele vai cumprir. Os irmãos de José foram obrigados a se prostrar diante dele, diante do grande governador, mesmo sem perceber que ele era José. Só depois é que José vai revelar: eu sou José, o irmão de vocês. É assim que Deus faz. Amém? Vamos manter a nossa fé no nosso Senhor, confiar no Deus do impossível, porque Ele não mudou. Ele é o Deus de José, Ele é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente Deus. Amém? Deus te abençoe, abençoe a sua casa e até a próxima palavra.